Há quem pense que uma vida com Deus é uma vida de facilidades, por engano. E nós temos visto isso na vida de Moisés, não foi fácil. Ele assumiu uma grande responsabilidade, ele levou nas costas aquele povo rebelde, um povo duro, mas seguiu em frente. Deus foi com ele, Deus é com todos que permanecem firmes com ele. Vamos pedir a direção de Deus, hoje nós vamos meditar em Números 16, não garanto que chegamos ao 17, porque aqui tem um conteúdo muito forte, e aí nós vamos seguindo essa meditação dia após dia. Vamos pedir a direção? Meu Deus, obrigado. Mais uma vez eu tenho o privilégio de meditar junto com essa pessoa na tua palavra, e eu peço que a luz da tua palavra ilumine o nosso entendimento, nos faça compreender a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então lá no versículo 1 diz assim: E Coré, filho de Issá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. O comentário já do 1 diz assim: da tribo de Ruben, não foi por acaso que Coré se cercou de homens da descendência da tribo de Ruben, Datã, Abirão e On. Essa era a tribo primogênita que possuía todos os privilégios antes da escolha da tribo de Levi. Portanto, eles presumiam que a indignação contra Moisés e Arão era justa. Por meio deles, muitos outros foram contaminados, inclusive homens de renome, como os príncipes da congregação. Pessoas rebeldes que são bem articuladas e procuram se juntar a outras pessoas, a outros que possuem as mesmas inclinações que elas, para colocar seus planos em ação. Por isso que a gente entende que dois não andarão juntos se não estiverem de acordo, né? Então, ele se juntou com aquelas pessoas que pensavam como ele pensava, né? E ele inflamava as outras pessoas. E aquela pessoa que às vezes ela não está vigilante, né? Ela está andando, vivendo a vida dela sem vigiar, ela termina caindo no laço desses que estão criando situações para criar confusão, criar o mal. Olha só, no 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia homens de posição. O comentário do bispo diz homens de posição. A referência sobre a posição que esses homens ocupavam entre o povo de Israel mostra que, mesmo sendo possuidores de autoridade, tendo destaque na congregação, ficaram cegos por suas próprias cobiças. Veja que ninguém está livre de se corromper espiritualmente. Se não houver vigilância quanto aos desejos e às intenções do seu íntimo, cedo ou tarde a pessoa cederá a algum tipo de pecado, né? Que situação, né? O poder, pronto. Em resumo, a luta, o que nós vamos ver então aqui é a luta pelo poder. O que esse homem aqui, né, Coré e todos os demais, o que eles queriam era o poder. Eles achavam que o poder estava nas mãos de uma pessoa errada. Mas eles estavam, na verdade, não era lutando contra Moisés, estavam lutando contra Deus. Por isso que quando nós somos de Deus, quem quer que se levante contra nós não está se levantando contra nós, mas sim contra o próprio Deus. Olha o 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa. Todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Olha a visão deles, né? Não, todo mundo é santo, todo mundo pode ocupar aquele lugar de Moisés. Ele está fazendo o tempo errado e, enfim, ele não deveria estar lá. Deveria ser outra pessoa, né? Quer dizer, eles estão lutando contra Deus. Olha o coração enganoso, né? A pessoa, quando ela está enganada com o seu coração, ela fica cega. E ainda que outros venham tentar fazer ela ver que o que ela está fazendo está errado, ela não vai conseguir aceitar. Porque a pessoa que ela está cega, e o que cega a pessoa se chama orgulho, né? O orgulho cega a pessoa, tapa os ouvidos dela, não deixa ela ouvir, não deixa ela ver. Então ela comete coisas, ela faz coisas que são abomináveis. Aí seguindo aqui, ó, no 4. Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu,
E quem é o santo que ele fará chegar a si? E aquele a quem escolher fará chegar a si. Então, um bom desafio, né? Já que há dúvida, né? Vamos matar a dúvida com a certeza. Quem deve responder se é ou não é, ou quem Deus escolheu ou não, é Ele próprio, né? Vamos buscar a vontade dele. Vamos buscar saber a vontade de Deus. Então, olha a diferença, né? Enquanto os outros se rebelam, né? Formam uma rebelião, o Moisés, ao invés de formar o grupo dele, né, a favor dele, e tentar resolver isso no braço, ele falou, não, vamos buscar Deus, né, já que vocês são santos, já que vocês estão corretos, e você acha que tem alguma coisa de errado, então vamos consultar o dono dessa obra. No 6, fazer isto, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré, ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco vos é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Aí o comentário diz, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado? Coré deveria ter se sentido privilegiado por ter sido escolhido para ser um levita, pois assim podia estar mais próximo do Altíssimo. No entanto, ele desprezava esse direito especial para cobiçar posição superior e assim se estabelecer como autoridade sobre o povo. Isto é, ele almejava o sacerdócio, um propósito perverso. A obra de Deus é dirigida por ele. Aqueles que tentarem dominar o seu rebanho com as próprias forças enfrentarão o juízo divino. Então, vamos pensar, né? O problema não está em ele querer ser sacerdote. O problema está nas intenções em que ele quer isso, né? Digamos assim, digamos que hoje eu sou um pastor e eu almejo uma posição de bispo dentro da igreja. Então eu quero isso para mim. Mas qual é o meu desejo em ser um bispo da igreja? Porque eu quero então mandar em outros, né? Eu quero ter poder, eu quero ter domínio. Então eu nunca vou ser um bispo. A verdade é isso. É mais ou menos essa a ideia para que você tenha. A pessoa ela quer chegar no poder para ela poder exercer esse poder sobre os demais, mas para satisfazer os seus egos, satisfazer a sua vontade, né? São os seus desejos escusos e escuros, né? É as trevas mesmo dominando aquela pessoa, né? A gente tem que desejar título, sabe por quê? O título vai ficar aí, quem morre, o título fica aí. Quem tem diploma, o diploma fica na parede, depois que morre, acabou. E quem ficar no lugar vai tirar aquele diploma porque não serve para ele. Então, minha amiga, meu amigo, o título não serve para nada. O 11. Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor, e Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Então, olha só, eles já esqueceram completamente do deserto, né? Aliás, desculpa, do Egito. Então, eles estavam chamando o Egito de terra que mana leite e mel. Eles não sabiam o que estavam falando. É a cegueira espiritual, né? Assim é, por exemplo, a pessoa que se afasta. Ela vai se afastando aos poucos, né? Ela vai deixando de ir na igreja. Por exemplo, aquela pessoa que ia constantemente, aí ela deixa um dia, ela deixa 2, deixa 3. Aí não vai um domingo, não vai uma quarta, não busca. E ela vai reduzindo, né, a força da busca dela, da entrega dela. Qual é a consequência disso? O esfriamento completo. E aí ela vai chegando ao ponto que ela vai se esquecer de como ela era antes, os dias em que ela tinha na presença de Deus. É como se na mente dela houvesse um apagão naquele respeito. Ela não vai se lembrar mais, nem vai ter mais prazer. Eu não quero chegar a essa situação. 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança, porventura arrancarás
os olhos a estes homens, não subiremos, quer dizer, fazendo birra. Agora, eles se esqueceram que eles profanaram, né? Eles não creram que Deus era poderoso para dar a terra que mana leite e mel. Aqui está cobrando de Moisés que eles não receberam o que havia sido prometido, mas eles não creram, né? É porque é mais fácil. O ser humano, ele gosta de apontar o dedo para os outros, falar que o problema do fracasso dele é os outros. Não, o problema do fracasso é você mesmo, sou eu mesmo. Se eu estou fracassando, eu não posso achar outro culpado senão eu próprio. No 15, então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um seu incensário, e nele pondes incenso. E trazei cada um seu incensário perante o Senhor 250 incensários. Também tu e Arão, cada um seu incensário. Tomaram, pois, cada um seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E aí o comentário diz: Arão e Coré foram instruídos a tomar seus incensários para apresentar o incenso na porta do tabernáculo. Ali Deus haveria de julgar o serviço de cada um, de acordo com as suas intenções. Mas como a oferta de Coré seria aceita, se ele estava remoendo ódio e inveja em seu coração? Quando há insatisfação na obra de Deus, o trabalho que deveria ser feito com dedicação e zelo para honrar o nome do Altíssimo acaba sendo desenvolvido de forma negligente. Com isso, o que deveria ser uma oferta agradável da própria vida se torna um fardo insuportável. Tudo o que é feito nestas condições é reprovado pelo Senhor Eterno. Quer dizer, eles mesmos foram preparar os incensos, né? Então, cada um foi fazer o seu. E sabe qual era o problema dele também, de Coré? Porque como Moisés foi escolhido, e Moisés então colocou Arão como sacerdote, Moisés não, desculpa, eu vou me corrigir. Deus mandou Moisés colocar Arão. Arão era irmão de Moisés. Então, meio que eles pensavam assim: olha, Moisés, ele está facilitando para os seus irmãos, Moisés está facilitando para a sua família. Por isso que colocou ele como sacerdote, porque poderia ter colocado outro. Então, eles desconfiaram de Moisés. Eles achavam que Deus não estava falando com Moisés, que Deus não falava com ele coisíssima nenhuma, que aquilo era um negócio, né? Quer dizer, os maus olhos, né? Quando a pessoa tem maus olhos, ela está em trevas. Olha o 19. Coré fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, e seus filhos, e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou, e a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Quer dizer, olha só, Deus mandou se afastar daqueles homens. Eram 250 homens, né, e suas famílias. Você vê que a escolha errada daqueles homens, as consequências dos erros dele também vai afetar toda a casa deles. Olha só, no 29, se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Condenado ao fracasso, não é difícil identificar uma pessoa rebelde.
pois ela promove divisão, intrigas, desrespeito e almeja destruir o alvo da sua inveja. Por isso há de se tomar cuidado, porque muitos trabalhos missionários não surgem por chamado divino, mas por pura indisciplina. O ministério que nasce tendo a rebelião como fundamento já nasce sem a vida diante do Altíssimo. Quer dizer, o objetivo dele é destruir o outro, não é edificar uma casa sobre a rocha, né? Levar o evangelho de Jesus Cristo. No 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. O comentário diz: desceram vivos ao abismo. Isso significa que o inferno abriu sua boca e os tragou vivos. Infelizmente, eles só puderam reconhecer que estavam errados no instante em que foram engolidos pela terra. Mas já era tarde demais. A condenação desses homens foi real e se repete todos os dias na vida das pessoas que morrem sem o arrependimento dos seus pecados. É forte, né? Aí a pessoa fala, ela faz tudo de errado, o incrédulo está lá fora, faz tudo de errado, não acontece nada, ele é incrédulo. Ele já vive no engano. Mas outra coisa é a pessoa que já sabe da verdade querer cometer o erro. Quer dizer, ela está fazendo pior ainda, né? Se ela tem a opção de não fazer errado, né? De não fazer o que os incrédulos fazem, por que eu vou fazer o que eles fazem? Então, eu vou evitar. Então, esses aqui pagaram um preço altíssimo. Eu fico tentando imaginar como é que foi aquele chão se abrindo e eles descendo, né? O temor que isso nos causa. Quer dizer, as coisas de Deus têm que ser feitas pela fé, com disciplina e temor. No 34, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se faça folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal dos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou um incensário de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós mataste o povo do Senhor. O comentário diz, no dia seguinte, apenas um dia após todos presenciarem o juízo do Senhor sobre os que se insurgiram contra a autoridade de Moisés e Arão, lá estavam outras pessoas com o mesmo espírito rebelde. A rebeldia nasce no coração orgulhoso e todos os que são contaminados por ela propagam pensamentos maliciosos. Diante disso, devemos fugir daqueles que esboçam pensamentos contrários à palavra de Deus ou se levantam contra uma autoridade espiritual constituída por ele. Quando agimos dessa forma, preservamos a nossa salvação. Não é brincadeira, né? Quer dizer, aquelas pessoas não aprenderam a lição, não tiraram nenhuma lição do que aconteceu àqueles homens e àqueles 250. Quer dizer, eles agora acusavam que era Moisés que estava fazendo aquilo, Moisés e Arão. Não entenderam que foi Deus. E claro, né? Juízo de Deus, mas foi a atitude deles, né? Eles escolheram o que eles fizeram. 42. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu.
Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, e consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão e Moisés à porta da congregação, e cessou a praga. Quer dizer, aquela atitude daqueles homens foi tão feia, tão má, né? Que causou a morte de tantas pessoas. Não era para essas pessoas terem morrido, mas elas morreram por causa da sua rebelião. Quer dizer, eles deixaram uma semente plantada, né? Morreu aqueles 250 mil, mas eles ainda deixaram uma semente plantada no coração de muitos outros. Cuidado com aquilo que você ouve e deixa guardar no seu coração. Se é uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração, a palavra de Deus. É só ela, para que ela venha produzir fruto dentro de nós. Frutos que vai ser para a vida eterna. Guarda esse capítulo, porque ele é muito forte. E ele pode se repetir na vida de qualquer pessoa. E quando você vê que pessoas como Coré se aproximam de você para tentar sujar o seu coração, sujar os seus olhos, macular a sua mente, fuja delas. É melhor. Às vezes é até melhor você ser sozinho do que andar mal acompanhado com pessoas que te influenciam a fazer o que é errado. Anda com Deus. Andar com Deus nunca vai dar errado, tá bom? Que Deus ilumine e abençoe você cada vez mais. Não esqueça de fazer o seu comentário, dar o seu gosto nesse vídeo, mandar para alguém que você conhece. Fique bem.